Boa noite, a paz do Senhor. Antes de mais nada, eu queria deixar registrado aqui um comentário que infelizmente tem tocado o meu coração e eu preciso compartilhar contigo. O cenário que nós nos encontramos hoje, principalmente no país onde nós vivemos, é que nós, os evangélicos, somos os cidadãos do bem, de família, onde Deus está acima de tudo. Mas infelizmente, e digo isso com muita tristeza, nós temos ficado famosos na imprensa, nas mídias sociais, pelo nosso preconceito, pelo nosso racismo, pela nossa falta de empatia, onde o meu direito está acima de tudo, ainda que eu extermine o meu próximo, ainda que eu ridicularize o meu próximo, só pelo fato dele não ser igual a mim ou não viver como eu vivo. Nós temos vivido uma inversão total. Não foi isso e não é essa a essência do Evangelho. Não foi isso que Jesus deixou para mim e para você. Por isso que o meu coração se entristece. Infelizmente temos vivido essa inversão. Era para sermos conhecidos, meus queridos. Era para sermos famosos. Era para termos a fama por estarmos do outro lado, lutando pelos menos favorecidos, pelos que são colocados à margem por uma sociedade em que o meu Jesus, em que o seu Jesus, na sua época, na época em que ele viveu, ele combateu com a sua própria vida aqueles que eram os fariseus hipócritas. Esse é o comentário que eu queria abrir esta noite, deixando registrado aqui, para que eu e você venhamos a refletir a respeito dele. Deus abençoe. Eu quero compartilhar nesta noite com você uma palavra, algo muito rápido, mas eu tenho certeza que Deus há de falar ao meu coração e ao seu coração. Atente os seus ouvidos, preste atenção. Nós temos vivido tempos difíceis, né? E seria uma mesmice eu estar falando aqui, repetindo as mesmas coisas. Mas é interessante, meu querido, e nós temos que nos atentar que nós passamos, pelo menos, por dois tipos de dificuldades na trajetória das nossas vidas. Somos assolados na trajetória das nossas vidas por dois tipos de dificuldades. Uma controlável, aquela dificuldade, aquele problema onde a solução está ao nosso alcance e que depende, na grande maioria das vezes, única e exclusivamente de nós. Esta é uma dificuldade, é um problema, é uma situação adversa controlável. É uma das duas situações que nós passamos na trajetória das nossas vidas. Essa é a controlável, aquela que a solução está ao nosso alcance e depende basicamente de nós mesmos. Agora, por outro lado, na trajetória das nossas vidas, somos deparados com situações, com adversidades, com problemas que são incontroláveis. Esses já estão fora do nosso alcance. Esses já não dependem única e exclusivamente de nós, mas dependem também de outros. Eu poderia citar aqui inúmeros exemplos, como uma doença extremamente complicada, difícil de ser tratada, onde as nossas forças não alcançam para solucionar, onde dependemos de médico, de sistemas e aí por diante. Mas essas situações
essas dificuldades incontroláveis, elas também fazem parte da minha trajetória de vida e da sua trajetória de vida. Quer você queira ou não, quer você esteja esperando ou não, as dificuldades na minha vida e na sua vida, elas são controláveis, que estão sobre o meu domínio, ou incontroláveis, que saem completamente da minha área de alcance e eu começo a depender de outros, de terceiros. Quando essas situações incontroláveis batem à nossa porta, quando essas dificuldades, esses problemas incontroláveis vêm à nossa realidade, surgem nas nossas vidas, facilmente nós somos dominados pelo medo. Facilmente somos dominados pelo medo. O medo, ele nos paralisa muitas vezes. O medo, ele tira de nós toda a nossa potencialidade. Nós não usamos o nosso potencial. Ficamos estagnados, parados, diante de uma situação incontrolável. Diante de uma situação em que foge do nosso domínio. Foge, vai além da nossa área de conforto. Muitas vezes chegamos à desistência. Somos alcançados pela desistência. Em outras oportunidades também perdemos a nossa fé. Mas é justamente nessa breve reflexão aqui desta noite que eu queria entrar nesse aspecto aí com você, para que você viesse pensar a respeito disso. Se você já passou, ou se você está passando por uma situação incontrolável, ou se um dia ainda você vai passar, que você possa ter a certeza neste momento, nesta noite, que nós temos que acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Essas situações incontroláveis, essas dificuldades incontroláveis, esses problemas incontroláveis, eles acabam acontecendo na minha vida e acabam acontecendo na tua vida diante de uma vontade permissiva de Deus, para que eu e você venhamos a reconhecer quem nós somos, seres extremamente limitados, e para que nós venhamos a reconhecer, a ver quem é Deus, o ser ilimitado, poderoso. Então, meu querido, essas situações incontroláveis, esses problemas, essas dificuldades, elas estão debaixo de uma vontade permissiva, elas estão debaixo de um controle absoluto de Deus para as nossas vidas. E elas têm fundamentalmente a função de mostrar para mim quem eu sou, que eu não sou nada, que eu não significo nada, que eu sou um ser extremamente limitado. E também me mostra quem realmente é Deus. Um ser ilimitado, poderoso, para que possa causar nisso tudo a minha total e única dependência dele. Esse é um dos principais objetivos de quando uma situação incontrolável vem sobre a minha vida. Esse é um dos principais objetivos de quando uma dificuldade que foge do alcance das minhas forças vem sobre a minha vida. É para mostrar quem eu sou e para mostrar para mim quem Deus é. É para mostrar para mim o que eu represento e o que Deus representa. Eu quero usar aqui, nesta noite, de uma maneira muito singela, o exemplo de Paulo. Paulo, que foi um apóstolo maravilhoso, que passou por várias dificuldades, que passou por vários problemas, por situações extremamente adversas, onde também muitas delas fugiam do seu controle, saíam da sua zona de alcance. Não dependia só dele, mas tinha que haver uma dependência de Deus, principalmente de Deus. Eu quero ler com você dois trechos
que estão em Coríntios. Coríntios capítulo 4, o versículo 8 e 9. A Bíblia diz assim, Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Em 2 Coríntios também, no capítulo 6, o versículo 8 até o 10, a Bíblia diz assim, 2 Coríntios 6, 8, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Fantástico esses textos. Fantástico esse trecho. Mostra um homem abnegado, um homem que se desfez de tudo, da sua própria vida, um homem que se desfez dos seus conceitos, mas mostra-nos também um homem extremamente determinado. Extremamente determinado. E essa é justamente a dica, e esse é justamente o conselho que eu quero deixar para mim e para você nesta noite. Quando enfrentarmos situações extremamente incontroláveis, negativas, que fogem do nosso contexto, que fogem, da nossa zona de alcance, que começa a criar a dependência de outros, é necessário que eu e você, meu querido, sejamos homens e mulheres extremamente determinados. Um dos sinônimos de determinação é ousadia. Ousadia. Todo aquele que é determinado também é ousado. E nós vemos isso, eu consigo enxergar isso nesses trechos, nesses dois trechos que nós lemos aqui em Coríntios, de que Paulo, ele ousa enxergar soluções. Paulo, ele ousa enxergar respostas. Paulo, ele tem a ousadia de conseguir ver algo positivo diante de uma situação incontrolável. Paulo, ele consegue ver algo positivo diante daquilo que muitas vezes não está no alcance para que ele venha agir. Não está dentro das suas forças para que ele possa resolver. E Paulo, ele ousa a enxergar soluções. Isso é fantástico, meu querido. Isso é fantástico. Porque muitas vezes, nos momentos de aflições, muitas vezes nessas situações que acontecem comigo e com você, ou seja, por conta de uma doença, ou seja, por conta de uma situação financeira extremamente negativa, falta de emprego, ou seja, por situações sentimentais, um casamento destruído, um lar destruído, filhos aprisionados muitas vezes pelas drogas, ou seja, situações que fogem da nossa zona ali de alcance, que não depende só de nós. É necessário que eu e você venhamos a aprender e ter essa visão ousada como Paulo tinha. Onde ele cita aqui que apesar de que algumas coisas haviam acontecendo, ele tinha a perspectiva da positividade. Ele tinha a perspectiva da positividade. Nada tendo, mas possuindo tudo. Entristecidos, mas sempre alegres. Fantástico, tremendo o que Paulo nos ensina. Essa é a ousadia de um homem determinado. De um homem determinado. Eu quero ler com você
em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12. Paulo diz assim, 2 Timóteo 1, 12. Sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Paulo tem a certeza, por isso confia para que ele venha aguardar, acredita que ele venha aguardar aquilo pelo qual ele lhe confiou. O que Paulo lhe confiou? A sua própria vida. Paulo tem a certeza do poder, por isso ele confia a sua própria vida. Ele hei de guardar aquilo que lhe confiei. É confia a sua própria vida. Paulo, nas entrelinhas, meu querido, ele tem a certeza, por isso que ele afirma que ele sabe em quem ele tem crido, a ponto de confiar, de entregar a sua própria vida. Ele tem a certeza, é homem determinado, tem a certeza de que a sua causa não é mais dele. A sua causa não é mais dele. A sua causa é daquele daquele poderoso pelo qual ele confiou a sua vida. Isso é ousar. Isso é ousar. É ter a ousadia de conseguir enxergar nas situações extremamente complicadas, difíceis, é ter a ousadia de enxergar soluções, é ter a ousadia de enxergar respostas, é ter a ousadia de enxergar que existe um Deus poderoso, que existe um Deus poderoso ao qual eu confiei, ao qual eu dei o que eu tinha, que era a minha vida. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Essa é a determinação de um homem que confia. Essa é a determinação de um homem que confia a sua vida no Todo-Poderoso. Essa é a determinação de um homem que tem a certeza e consegue enxergar diante do cenário mais complicado, diante da situação mais adversa, mas consegue enxergar soluções. Consegue enxergar que há algo positivo. Consegue enxergar que há respostas que não dependem dele, que estão fora do seu controle, que estão fora do seu alcance, mas que existem. Em Isaías, no capítulo 43, o versículo 1 e 2, Deus diz assim através do profeta: Mas agora diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa é a promessa feita para aqueles que são dele, para aqueles que confiam o que tem a ele, o que são a ele. E o detalhe interessante de tudo isso, meu querido, para nós finalizarmos, é que Paulo conhecia essas promessas. Paulo foi um homem estudioso. Paulo sabia a respeito dos profetas. Paulo conhecia essas promessas do Antigo Testamento. E é baseando-se justamente nessas promessas que aí dá-se a origem a um homem determinado.
dar-se a origem a um homem ousado, dar-se a origem a um apóstolo que, apesar das situações incontroláveis que o cercavam, por fora e por dentro, ele tinha a certeza de que a causa não era mais dele, mas era daquele pelo qual ele havia confiado a sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesta noite, que tem passado por situações incontroláveis. Você não tem visto mais solução. Você não tem visto mais uma perspectiva. Você não tem visto mais, você não tem mais esperança no que fazer, a quem recorrer. Mas nesta noite nós vamos clamar o Deus de Israel, aquele que promete através do profeta e que Paulo ouviu e sabia e conhecia a sua promessa, por isso que cria. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que o Teu Espírito possa alcançar agora, neste momento, todo aquele que está aflito, desesperado. Meu Deus, que o Senhor possa alcançar agora, aonde estiver esse pai de família, esta mãe, este jovem, que, Senhor Deus, não tem tido mais perspectiva nenhuma de vida, porque as dificuldades são tão grandes, porque os problemas estão tão fora do seu controle, que ele não tem mais perspectiva nenhuma, esperança nenhuma. Mas, meu Deus, o Senhor pode sim tocá-lo. O Senhor pode tocar essa mãe, esse pai, esse homem, essa mulher, aonde eles estiverem. E o Senhor pode trazer para eles, meu Pai amado, assim como Tu trouxestes para Paulo, a ousadia, a determinação de confiar num Deus que estabelece controle sobre todas as coisas. De confiar num Deus que, Senhor Deus, tem promessas para as nossas vidas. Ó Senhor, que esta pessoa possa ter, meu Pai amado, este olhar ousado como Paulo sempre teve, de enxergar soluções, de enxergar respostas, mesmo diante de situações extremamente adversas, mesmo diante de problemas que aos olhos do homem não havia solução. Ó Senhor, ó Espírito Santo de Deus, consola, Pai, consola os nossos corações feridos, abatidos, em o nome de Jesus, meu Pai amado. Traz para nós, Pai, essa mesma ousadia que Paulo tinha, de enxergarmos, de vermos que a nossa causa não é mais nossa, mas é do Senhor, aquele pelo qual nós entregamos e confiamos a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus possa te abençoar, meu querido, em nome de Jesus.